Olá, esses dois não se veem há 20 anos, mas agora estão correndo juntos em tiroteios e salvando o mundo. Você quer saber como isso aconteceu? Isso é o que vamos lhe contar. Mas primeiro, vamos voltar a 1996. Estamos no vestiário masculino de uma escola. Um cara gordinho está debaixo do chuveiro, fazendo caretas ao som de uma música. Todo esse espetáculo é assistido por seus colegas de sala. Enquanto isso, o melhor formando do ano está sendo premiado no ginásio da escola. O ídolo local, Calvin Joyner, mais conhecido pelo apelido de Foguete Dourado, é chamado para receber o prêmio. O cara entra na quadra e começa um discurso motivacional, mas seu TED Talk é interrompido por um estranho incidente. O gordinho do chuveiro é jogado na quadra do jeito que veio ao mundo. A plateia começa a rir, mas o Calvin sente pena do pobre garoto. Ele lhe dá a sua jaqueta e o ajuda a se cobrir. Chegamos aos dias atuais. O Calvin não é mais uma estrela aos olhos dos outros. Ele trabalha em um escritório, observa com inveja como seus colegas são promovidos, enquanto ignora as piadas estúpidas de seu vizinho de escritório. Ele se casou com sua namorada do ensino médio, a Maggie. Durante um jantar com a esposa, o Calvin diz que não quer ir ao encontro do ensino médio, que será realizado no dia seguinte. A Maggie fica brava. Ela diz que se preparou por muito tempo e escolheu um lindo vestido. Então, o marido confessa para ela que não está pronto para enfrentar perguntas sobre seu trabalho. Afinal, todos previam que ele teria pelo menos um cargo de governador, mas ele se tornou um simples contador. No dia seguinte, o Calvin olha o feed das redes sociais. De repente, ele vê que um certo Bob Stone enviou um pedido de amizade para ele. O cara não entende muito bem quem é, mas aceita o pedido. O Bob prontamente o convida para tomar uma cerveja. O Calvin pergunta quem ele é e quando ele percebe que é aquele pária do ensino médio, ele fica sem palavras. O Calvin concorda na mesma hora. O Calvin simplesmente não consegue acreditar que o grandalhão na frente dele é o mesmo Robbie que toda a escola humilhou. Os dois sentam para tomar uma cerveja, bater papo e se divertir. Depois de um tempo, o Bob vai até o bar buscar mais uma bebida. Um cara tenta pegar sua cadeira. O Calvin tenta explicar educadamente ao estranho que o lugar está ocupado, mas o cara quer brigar. O Bob retorna e rapidamente resolve a situação. O Calvin fica chocado com o que acabou de ver. O Bob o convida para andar de moto e eles vão até a escola. Enquanto o Calvin se entrega às lembranças agradáveis, o Bob fica bastante triste. Ele é franco com o novo amigo e diz que, desde aquela noite, ele nunca mais ficou nu na frente de outra pessoa. Mas, do nada, sua atenção se volta para uma vitrine dedicada à turma de 1996. Parece um altar das conquistas do Calvin. Um monte de troféus, fotos e certificados. Mas o cara não está feliz com isso. 18-year-old me can see me now. He probably think I was a total loser. Frustrado, ele decide ir para casa e se despede do Bob. No entanto, o Bob não quer deixar o novo amigo ir embora. O Bob explica que, recentemente, aconteceu alguma confusão com sua folha de pagamento. Ele diz que poderia usar a ajuda profissional do Calvin e se convida para entrar na sua casa. Eles não conseguem descobrir o que há de errado com as contas porque o Bob derrama cerveja no laptop do Calvin. Ele pergunta se ele pode passar a noite e ficar para dormir no sofá. De manhã, o Calvin desce até a cozinha e ouve uma batida na porta. A mulher na porta se apresenta como uma agente da CIA. Have you had any contact with this man? O Calvin imediatamente entrega o Bob, mas o grandalhão já se foi. A oficial Harris conta que o Bob é procurado por assassinato e traição à pátria. O Calvin começa a perceber o perigo se aproximando e nega sua amizade com o Bob. No entanto, o fugitivo o indicou como único contato em caso de emergência. Então, a oficial Harris informa o Calvin que ele será usado como isca a partir de agora e o segue até o escritório. Uma vez no escritório, o Calvin ouve o telefone tocar na mesma hora. É o Bob que está ligando para ele. O cara diz que tem um grande problema e pede para que eles se encontrem urgentemente nas escadas do escritório. A equipe da CIA corre para o local designado, mas o Bob é mais esperto. O Calvin exige saber o que está acontecendo, mas o Bob não diz nada.
ele entrega uma arma ao amigo e, por algum motivo, põe fogo em uma gravata pendurada no teto. Então, o Calvin sai correndo do escritório gritando. Um forte tiroteio começa, durante o qual o Bob consegue neutralizar praticamente todos que o perseguem. O Bob e o Calvin quase escapam das garras dos agentes, mas um grupo da CIA bloqueia sua passagem para os elevadores. O Bob ganha tempo com uma conversa educada e então... My time is up. In 3, 2, 1. O escritório vira um caos total e o Bob aproveita o momento para fugir. O grandalhão atira na janela panorâmica, pula com Calvin e cai bem em cima de um gorila inflável. No carro, o Bob finalmente explica ao amigo o que está acontecendo. Segundo ele, há 3 semanas, um criminoso chamado Gambá Preto roubou os códigos de um programa de espionagem americano e agora vai vendê-los ao maior lance em um leilão. Mas o Calvin não quer nem ouvir. Ele pede para desacelerar e diz que quer sair do caso porque o Bob é um criminoso. O grandalhão explica o que realmente aconteceu. O Bob e seu parceiro Phil quase chegaram ao esconderijo do Gambá Preto, mas pouco antes de alcançar o objetivo, o amigo ficou preso em um elevador com uma bomba e morreu. O Bob não conseguiu pegar o criminoso e a morte do Phil foi atribuída a ele. O Calvin fica com dó do amigo, mas mesmo assim implora para deixá-lo ir para casa. Então, o Bob lhe conta uma notícia decepcionante. A oficial Harris já deve ter cercado a casa do Calvin, e agora ele simplesmente não conseguirá se livrar. Mas a conversa deles é interrompida por uma visita inesperada. Enquanto o Bob resolve as coisas com o intruso, o Calvin rouba sua moto. Ele liga para sua esposa e pede que ela não vá para casa e que se encontre com ele no consultório de seu novo psicoterapeuta. Mas no caminho, ele é novamente detido pela oficial Harris. Ela convence o Calvin de que o colapso mental do Bob está progredindo e que o Gambá Preto é, na verdade, ele mesmo. O Calvin começa a acreditar na mulher e aceita das mãos dela um botão de pânico que ele precisa apertar se encontrar o Bob. O Calvin chega atrasado na sessão de terapia familiar. Hello, Calvin. Hey. Oh, shit! Para não colocar a Maggie em risco, o Calvin se acalma e não demonstra que conhece o Bob. Eles fazem um circo com associações e um exercício de encenação, mas o Calvin não aguenta e faz um escândalo. A esposa fica brava com ele e vai embora. O Calvin quase aperta o botão de pânico, mas o Bob o tranquiliza. Ele garante que ele não tem nenhum código. Para encontrá-los, ele precisará da ajuda do Calvin. Curiosamente, o cara acredita nele e o leva até um amigo que é especialista em transações internacionais. O conhecido acaba sendo Trevor, aquele que envergonhou o Bob na frente de toda a escola 20 anos atrás. O cara rapidamente dá aos caras o número da transação e é muito cortês no início. Ele até pede desculpas por seu comportamento. Mas logo fica claro que esta é apenas mais uma brincadeira e que sua personalidade não mudou nem um pouco. O Calvin tem certeza de que o Bob ensinará uma lição ao antigo valentão, mas ele parece estar anestesiado. Ele apenas sai silenciosamente do escritório. O Calvin o segue para fora do escritório e recebe uma ligação da Harris. Ela exige saber a localização dele e que ele detenha o Bob até que uma viatura chegue ao local. Do lado de fora, o Bob fala para o Calvin que ele foi o único que não o humilhou e, portanto, ele é o único amigo em quem pode confiar. Neste momento, o Calvin não se segura e admite que acabou de entregar o Bob para a CIA. A Harris interroga o Bob, mas o homem não se rende. Então, ela manda trazer instrumentos de tortura. O Calvin, enquanto isso, bola um plano para distrair os guardas. What the hell? O Calvin pega as chaves e entra na sala de interrogatório. A dupla acorrenta Harris à mesa e sai. O Bob pergunta se o Calvin ainda tem o número da transação. Na verdade, aquela é a geolocalização da transação. Os amigos inserem as coordenadas em um telefone descartável e descobrem que a reunião será em Boston. A dupla vai a um aeroporto privado em busca de um avião. Enquanto o Calvin distrai o segurança local, o Bob prepara um avião para o voo. Os amigos finalmente chegam ao lugar da negociação. O Calvin fica preocupado que o lugar é aberto. Ele nota a entrada de um estacionamento subterrâneo nas proximidades e diz que a reunião provavelmente acontecerá no subsolo.
O Bob o elogia por seu raciocínio rápido e sugere que eles se separem. No estacionamento, o Bob vê um bando de homens liderados pelo comprador. O Calvin, enquanto isso, vê a Harris na entrada do estacionamento e decide que ela é o Gambá Preto. Ele tenta ligar para o Bob, mas ele não atende. O cara corre escada abaixo para avisar o amigo, mas... depois de atirar em seu parceiro, o Bob tira um pendrive do bolso. Do nada, o Phil sai de trás de um pilar. O falso morto diz que ele é o Gambá Preto e que ele também tem os códigos de acesso. A paciência do comprador se esgota. Ele exige que os caras entreguem os 2 pendrives. Os ex-parceiros jogam os objetos no chão, quando uma equipe da CIA irrompe no estacionamento. Começa uma dura luta. O Calvin, que já conseguiu se recuperar, pega os pendrives do chão e foge. Ele é quase alcançado pelo cliente em um carro, mas o Bob salva seu amigo a tempo. Mas o Calvin não quer ouvir nada. Ele foge para uma ponte ali perto. Sua solidão dura apenas alguns segundos. O Bob logo aparece à sua esquerda e o Phil à direita. Os dois imploram para o Calvin acreditar nele. Começa um tiroteio entre o Bob e o Phil. O Phil perde sua arma e o Calvin a pega. Seja por descuido ou por ressentimento, o Calvin atira no Bob. O Phil ordena que o cara entregue os códigos para ele. O Calvin tenta atirar nele também, mas a arma fica sem munição. Finalmente, a verdade é revelada. O Phil diz que o Bob nunca poderia ser o Gambá Preto, porque ele é um fracote sentimental. Já o Phil é um cara esperto. Ele forjou sua própria morte e enganou todo mundo. Prestes a morrer, o Calvin decide fazer o truque que é sua marca registrada. Isso é suficiente para distrair o Phil. O Bob usa a distração e o joga da ponte. Os amigos pedem perdão um ao outro, entregam os códigos para Harris e vão para a reunião. Os caras chegam à festa em um helicóptero. O Calvin apresenta a Maggie para o Bob e pede perdão a ela por não apreciar a simples felicidade de ter a sua amada ao seu lado. O trio entra no ginásio, onde os nomes do rei e da rainha do baile serão anunciados a qualquer minuto. O Bob entra em pânico e quase sai correndo da festa, mas o Calvin o impede. Ele invadiu o sistema de votação e fez tudo para que seu amigo ganhasse o concurso. O Bob sai da multidão ao som dos aplausos de todos. No caminho, ele encontra o Trevor, que começa a zombar dele mais uma vez. Só que agora, o grandalhão não tem medo. Ele o nocauteia com um soco e sobe no palco. O Bob diz que 20 anos atrás, ele estava exatamente ali, absolutamente indefeso, e todos riram dele. Mas agora as coisas são diferentes. Ele tem um melhor amigo, que o ensinou a não ter medo de ser ele mesmo. Para o choque de todos os presentes, o cara arranca a roupa e fica completamente nu na frente de todos. Vários meses se passam. O Bob está esperando o Calvin do lado de fora da casa do amigo, enquanto ele se despede de sua esposa grávida. Ele veio dar ao amigo uma recordação do passado e apoiá-lo antes do início de seu primeiro dia na CIA. Bob, is that my jacket? Yes! No, wait a minute! Yes! Você tem histórias de amizade que começaram muitos anos após uma separação? Conte para nós nos comentários. Não esqueça de curtir essa história e se inscrever no canal para descobrir ainda mais filmes legais sem perder seu precioso tempo.